Olá, boa tarde. Meu nome é Marivane Cleide. Eu sou aluna do quarto período do curso Letras Português e eu vou apresentar o trabalho intitulado Do Letramento aos Multiletramentos, contribuições à formação de professores com vistas à questão identitária. Aqui eu vou falar agora sobre a biografia das autoras. A primeira delas é a Andrea Fernanda Orlando. Ela é mestre e graduada em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Ela é professora de língua portuguesa e espanhola no Colégio Elos e na Rede Estadual de Ensino em Cafelândia. Ela é professora de comunicação empresarial na mesma faculdade. Ela tem mestrado em Letras, Linguagem e Sociedade e especialização em Língua Portuguesa e Literatura. A segunda autora é a Aparecida de Jesus Ferreira. Ela é professora, pesquisadora, palestrante e escritora. A Aparecida de Jesus Ferreira tem doutorado, PhD e pós-doutorado pela University of London. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? E vai ter outras palavras aí em inglês que eu vou pronunciar depois, também me desculpa aí, qualquer coisa. Ela é professora associada e pesquisadora da UEPG, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ela ministra aulas no curso de Letras, tanto na graduação quanto no mestrado. E é professora visitante no King's College, London, e também professora visitante na University of Bristol. Agora eu vou ler para vocês o resumo do artigo. Ele tem por objetivo delinear um breve percurso histórico e teórico sobre a teoria do letramento e dos multiletramentos, enfocando a questão identitária e de diversidade. Refletiremos sobre o papel do professor nesse contexto, como este pode contribuir para o ensino crítico e emancipador. Para isso, pautamos o trabalho em autores como Moita Lopes e Ferreira, a fim de discutir a formação docente relacionada à diversidade e à identidade. Já sobre os letramentos e a teoria dos novos letramentos, utilizamos como aporte teórico Soares, Assolini e Tifone, Coppi e Calantises, Street e Rojo. A partir do texto, compreenderemos que o professor é fundamental em um ensino que pretenda formar alunos críticos e conscientes, os quais questionem as verdades social e historicamente impostas sobre alguns grupos marginalizados e excluídos socialmente. Assim, conforme o texto, o letramento ele não se confunde, apesar de ser às vezes confundido, com a alfabetização. A alfabetização é a pessoa aprender, ler e escrever. O letramento é a apropriação da leitura e da escrita para as relações sociais. É como as pessoas usam essas habilidades dentro das relações sociais, e não como um simples aprendizado que foi aprendido para ponto, acabou. Não, mas é para as relações sociais. Isso é o letramento. Já a questão do multiletramento vamos dizer, a junção dos vários letramentos. Porque existe o letramento acadêmico, por exemplo, que é aquele onde você aprende a produzir, vamos dizer, artigos, TCCs, tudo que é oriundo da vida acadêmica. E também existe, por exemplo, o letramento digital, que é aquele onde você sabe como utilizar as ferramentas das ferramentas midiáticas, tecnologia, de forma reflexiva. Essas utilizações
que eu digo quando eu falo em utilizar, é utilizar de forma reflexiva, entendeu? E não por simples utilizar. Então, para essas autoras, tanto o letramento quanto o multiletramento são muito importantes no ensino-aprendizado. E, porém, atualmente, ele é muito deficitário nas salas de aulas. Por quê? Segundo as autoras, elas fizeram alguns levantamentos e a maioria dos professores não tiveram uma formação que teve uma base reflexiva, discursiva. A maioria das cargas horárias dos cursos de graduação e licenciatura de línguas, eles são embasados na questão estrutural da língua, que vê a questão da gramática em si, no geral, e não na utilização da linguagem como prática social. E isso interfere na educação. Para as autoras, os letramentos e os multiletramentos implicam nenhum uma aprendizagem mais significativa para os alunos, porque o professor ele vai levar para a sala de aula coisas, textos, porque é análise de texto, textos e vivências de realidades próximas a dos alunos. Então, se o professor está numa comunidade ribeirinha, ele vai trazer para aquela turma práticas e experiências em sala de aula, assim, que abordem os assuntos, mas que sejam com base nessa realidade deles. Porque se um professor não faz isso e se limita apenas a passar material didático, e como bem sabemos que esse é uma metodologia existente e preponderante, que se chama um ensino conservador, ele se baseia apenas no que é passado pelas estruturas, pelas camadas sociais, e só se preocupa em passar o que está no livro didático, sem se importar se aquilo está fazendo algum sentido para o aluno. E os alunos, que a maioria, né, a gente acha que a gente está ali só para aprender, não se questiona em relação àquilo. Quando o professor chega, traz um assunto, a gente se questiona, mas qual a aplicabilidade disso? Isso vai me servir para quê na minha vida? E acaba tendo um ensino e um aprendizado vazio, que acaba ali na sala de aula. Ele não forma cidadão, ele não forma um aluno crítico. E o multiletramento tem por finalidade formar um aluno crítico, reflexivo, para que ele entenda as ideologias, entenda os sentidos que cada texto e cada relação, o texto em si, né? Quando eu digo texto, todo tipo de comunicação, porque vai do texto escrito, uma imagem, uma postagem no Instagram, no Facebook, no Twitter. Como se posicionar diante desses textos. Ele tem que entender o que as ideologias que aquele texto está passando e se posicionar frente a essas ideologias e não simplesmente receber aquele assunto como se fosse pronto e acabado e não questionar. Então, o multiletramento ele é um importante fator de mudança no meio social. Ele tem por fim formar cidadãos, formar pessoas críticas, para que, além desse aprendizado que tem que ter, né, porque, vamos dizer, hoje é o que é cobrado, vamos dizer, em concursos, em vários processos seletivos, tanto no trabalho também, na vida como um todo. A questão da linguagem como gramática, como estrutura, ela é cobrada nesses tipos de relações. Já a questão da linguagem também é cobrada, mas é bem menos. Então, é importante ter as duas, sim. Uma não exclui a outra. Mas é importante que seja reforçado pelos docentes a questão dos multiletramentos. Porque vivemos hoje em uma sociedade
que cada dia exige mais conhecimento das pessoas. Então, o aluno que vai para a escola não vai para aprender só o básico, vamos dizer, ela vai se formar tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, ela não vai se formar só para a escola, ela vai se formar para a vida. Então, os multiletramentos implica isso, formar um aluno crítico, reflexivo, a fim de provocar mudanças, e mudanças positivas, a fim de não provocar desigualdades. Que o aluno entenda que às vezes haverá textos que aborda isso, mas a intenção é que o aluno reflita sobre isso e que leve isso para a sua vida. Então, essa é a questão dos multiletramentos. Entende? Sim, nesse passo, as autoras, elas abordam uma questão muito importante que tem interferido na questão do ensino dos multiletramentos na sala de aula. Interferido não, que não tenha dado base para que os multiletramentos aconteçam dentro da sala de aula, que é a questão da formação do professor, onde a maioria dos professores não tem uma base de formação que leve em conta a questão da formação reflexiva do professor em si. E como ele não vivencia isso, ele não tem a mínima condição de levar isso para a sala de aula. Então, é importante destacar que as bases nacionais de educação, hoje já prevê a questão da formação de um ensino que ele tem por finalidade tenha como base o estudo em si das culturas diversas, dos posicionamentos diversos, só que isso não é implantado ainda, mas acredito que por falta de estrutura. E também a questão também dos professores, que a maioria dos professores efetivos já vem de uma longa, já vem de muitos anos atrás, né? Não entrou agora ou há poucos anos, né, na prática do ensino, já está aqui há anos. E muitos não procuram uma formação continuada, principalmente no que diz respeito ao ensino fundamental e médio. A gente vê uma formação continuada dos professores, geralmente, não é todos, né? Uma formação continuada dos professores das universidades federais. São poucos os professores que buscam mestrado, doutorado, até a especialização do ensino fundamental, e isso contribui para um ensino deficiente. Então, essa questão do letramento, dos multiletramentos, ela tem por finalidade transformar a sala de aula em um local de questionamento, onde os alunos tenham acesso às diversas culturas e que esse aprendizado faça sentido de acordo com o meio que ele vive, entendeu? Não seja um ensino vazio. Então é isso. Estou acabando por aqui. Qualquer dúvida pode deixar no comentário. E o texto é muito bom. Se puderem ler, foi isso que eu compreendi do texto, tá? Obrigada.